Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1. Aqui é a professora Fabiana, essa é a nossa aula 17 e na aula de hoje nós iremos estudar um método de integração conhecido como integração por partes. A integração por partes, ou regra do produto, se aplica quando o integrando é constituído por um produto de funções. Então, aqui nós escrevemos a integral de f de x vezes g de x dx. Para aplicar essa técnica da integração por partes, é importante que a gente consiga obter a primitiva de uma das funções que constituem o produto. Aqui nós estamos supondo que a gente conhece a primitiva da g de x, ou seja, h' de x é igual a g de x. Fazendo essa substituição, nós teremos então a integral de fh' dx menos a integral de f' vezes h dx. A primeira integral ela é de cálculo imediato, porque aqui nós já estamos vendo quem é a primitiva da função, que é o próprio fh, né, que foi derivado para ter fh', e sobrou aqui a integral de f' vezes h de x. Então, a gente pode considerar o seguinte, ó, a integral de f vezes h' de x é igual a f vezes h menos a integral de f' vezes h de x dx. Qual é a vantagem de escrever, de trocar essa primeira integral, de trocar este integrando inicial por este outro que nos deu esse resultado? Pode acontecer dessa função que a gente conseguiu no segundo membro ser mais fácil de ser calculada que a primeira integral, que é a integral dada. E aí o método se torna útil. Para a gente memorizar essa equação, a gente vai fazer algumas substituições. Nós vamos estabelecer aqui algumas atribuições, olha só. Nós vamos chamar u de f de x, e a parte h' de x dx, nós vamos chamar de dv, ou seja, derivada de v. Nós vamos usar aqui duas variáveis auxiliares, que é as variáveis u e v. Da expressão u igual a f de x, nós vamos derivar para encontrar o du. Então, o du vai ser f' de x dx. Esse f' de x dx aparece aqui no segundo membro, ó, f' de x dx. Então, nós já vamos trocar esse produto por du. Aí, continuando, dv vai ser o nosso h' de x dx, que é essa parte aqui, ó, do primeiro membro. Aqui nessa linha, nós vamos integrar e nós vamos encontrar v é igual a h de x. O h de x aparece aqui também. Bom, então, substituindo esta equação 5, usando a mudança de variáveis, nós poderemos escrever u, a integral indefinida de u, vezes dv é igual f, que é o nosso u, h de x é o v, menos a integral f' de x dx vai ser du. E esse h é v, então nós vamos ter integral indefinida de v du. A equação 6 estabelece uma regra para ser aplicada quando desejamos calcular a integral de um produto de funções. Nesta regra, a gente ainda consegue, no segundo membro, uma expressão que tem ainda uma integral, porém, geralmente, ela é mais simples de ser calculada que a integral do primeiro membro. Esta regra é muito conhecida como integração por partes. Vamos ver alguns exemplos para aplicá-la? No nosso primeiro exemplo, nós iremos calcular a integral indefinida de x vezes cosseno de x dx. Geralmente, pessoal, a gente conhece a primitiva das duas funções que compõem o produto do integrando. Aqui nós iremos escolher cosseno de x dx para ser dv, e a partir daqui a gente tem que integrar, ou seja, eu tenho que conhecer a primitiva de cosseno de x.
A outra parte, que é o x, será o nosso u. Eu recomendo que vocês sempre escrevam a regrinha aqui ao lado para memorizar mesmo. Então, nós temos, ó, uma parte vai ser u e a outra vai ser dv, e essa integral vai ser escrita como sendo u vezes v menos integral de v du. É fácil de memorizar, olha só, essa parte aqui é o produto de u com v, e essas integrais aqui, eles alternam. Aqui é u e essa aqui vai ser v. Aqui é dv e aqui é du, certo? Então, olha só, u é o x, dv é o cosseno de x dx. A partir de u, você vai derivar para encontrar du. Então, du é a derivada do x, que é 1, vezes o dx. Então, vai ficar du é igual a dx. Na segunda equação, dv é igual ao cosseno de x dx, você vai integrar. Então, integrando, você vai encontrar aqui nesse dv, pessoal, é como se fosse 1 vezes dv. Então, quando você integrar essa equação em relação a v, o resultado é v. Ou seja, quem foi que eu derivei que me deu 1, derivei com relação a v? Foi o número, foi v, né? E aqui você vai integrar também com relação a x, qual foi a função que foi derivada, que te deu o cosseno de x como resposta? Foi o seno de x. Agora que nós já temos u, v, du e dv, nós vamos aplicar essa equação. Nós vamos substituir a integral pela igualdade u vezes v menos v du. Então, nós temos u é o x, v é o seno de x, menos a integral de v, que é o seno de x, e o du é o dx. Agora, no segundo membro, a integral que aparece é bem simples de ser resolvida, né? Porque nós sabemos, ó, que derivando cosseno de x, a gente tem menos seno de x. Então, se você derivar o menos cosseno de x, você vai ter seno de x positivo. Então, foi isso que aconteceu, ó. O resultado da integral é menos cosseno de x. Somou a constante de integração, aí fizemos menos com menos mais. Então, nós temos x seno de x mais cosseno de x mais c, que é o resultado da nossa integral. Pessoal, olha aqui o que acontece se a escolha feita na mudança de variáveis fosse outra. Se você escolheu o cosseno de x para ser u e o x dx para ser dv. Olha só, de u você vai derivar e vai achar menos seno de x dx. E de dv igual a x dx, você vai integrar em ambos os membros e vai achar v é igual a integral do x é x ao quadrado sobre 2. Soma 1 em cima e divide pelo mesmo número. Quando você joga na equação u vezes v menos v du, você vai encontrar cosseno de x vezes x ao quadrado sobre 2, mais v du. V tem essa fração aqui, 1 sobre 2, que eu já escrevi aqui fora, e aqui tem esse menos. Então, menos com esse menos ficou mais. X ao quadrado seno de x dx. Observe que você chega em uma integral que tem o mesmo nível de dificuldade quanto a primeira, se não for mais complicada. Então, existe uma escolha adequada para se fazer aqui. A dica é que você escolha sempre a função mais complexa para ser o dv, a função menos elementar, digamos, certo? Seguindo para o próximo exemplo, agora nós queremos calcular a integral indefinida de x vezes a exponencial de menos 2x dx. Bom, então, de acordo com a observação que eu fiz anteriormente, a nossa função dv vai ser o e de menos 2x dx, que é a parte menos elementar do produto. E u será x.
Então, nós vamos derivar derivar a equação em ambos os membros. Então, nós vamos ficar du é igual a dx. E na segunda equação, nós vamos integrar. Então, vai ficar v é a integral do segundo membro. Aqui não tem problema se você precisar abrir um rascunho e fazer os cálculos. Então, nós vamos fazer isso. Então, olha só, integral de menos 2x dx. Nós vamos aqui relembrar que isso deve ser feito pela regra da substituição. Então, nós vamos ter, vou chamar aqui de U barra. U barra é igual a menos 2x. Aí, nós vamos derivar. Então, du barra é igual a menos 2 vezes dx. Agora, você vai isolar dx. Dx é igual a du barra sobre menos 2. Então, você vai escrever a integral. Integral de e de menos 2x dx é igual a integral de e de u vezes dx, que é du, dividido por menos 2. Esse menos 2 sai da integral e vai ficar a integral de e de u du. Integrando e de u é o próprio e de u. Então, é menos 1 sobre 2 vezes e de u. Agora, lembrando que u é o menos 2x, então, você vai ter e de menos 2x dividido por 2. Que foi o que a gente achou aqui, ó. Ah, desculpa, tem esse menos 1 que eu esqueci. Menos e de menos 2x dividido por 2. Então, agora nós vamos usar a formulazinha, a regra da integração por partes e substituir a integral dada por u vezes v menos a integral de v du, de acordo com o que a gente encontrou aqui em cima. Então, u é x, v é o menos e de menos 2x sobre 2. Então, multiplicou, ficou dessa forma aqui. Menos a integral de v, que é esse termo aqui, vezes du, que é o dx. Aqui nós temos 1 sobre 2 negativo, que saiu da integral e multiplicou esse menos 1, e ficou positivo. E sobrou dentro da integral o e de menos 2x. Agora, aqui nessa integral do e de menos 2x, você vai resolver, é a mesma que nós já resolvemos aqui em cima. Então, já colocando a resposta, ó, menos e de menos 2x sobre 2, menos 1 sobre 2 multiplica 1 sobre 2, vai ficar 1 sobre 4. E aqui está o nosso resultado. Aqui, você poderia colocar o e de menos 2x sobre 2 em evidência, até seria interessante. Aí, a expressão poderia ser escrita da seguinte forma. Colocando, então, e de menos 2x sobre 2 em evidência, no primeiro termo, você vai ficar com menos x, e no segundo termo, você vai ficar com menos 1 sobre 2. Aí, a expressão, ela fica escrita dessa forma. Bom, neste próximo exemplo, nós queremos calcular a integral indefinida de x ao quadrado vezes seno de x dx. Nós vamos chamar seno de x dx de dv e o x ao quadrado de u. Nós vamos derivar u e encontrar 2x dx. E nós vamos integrar a equação que tem dv e nós vamos encontrar v é a integral do seno de x dx. Integrando o seno de x dx, nós vamos encontrar menos cosseno de x. Se você ficar em dúvida, sempre coloque um lembretezinho aí, ó. Derivando cosseno de x, você encontra menos seno. Então, derivando menos cosseno, você vai encontrar seno, certo? E agora, nós vamos usar a equação. A integral vai ser igual a u vezes v menos v du. Substituindo, você vai ter u é x ao quadrado e o v é menos cosseno. Menos a integral de v, que é o menos cosseno de x, que multiplica du, que é o 2x dx. Essa constante que está aqui nesse integrando sai, fica multiplicando a integral de x vezes cosseno de x dx. Observem que nós chegamos numa integral que ainda não tem solução imediata.
Então, além disso, se trata de um integrando que é produto de funções. Então, novamente, você pode aplicar nessa integral a regra da integração por partes. Como nós já usamos U e V, agora nós usaremos U barra e V barra. Então, nós teremos, U barra será o nosso x e o dv barra será o cosseno de x dx. Derivando a equação de U barra, você vai ter du barra igual a dx. Integrando a equação do dv barra, você vai ter v barra igual ao seno de x. Bom, então, usando a regra da integração por partes, nós vamos escrever a integral que aparece no segundo membro da equação 7, na forma U barra vezes V barra menos a integral de V barra du barra, usando o que a gente encontrou aqui em cima. Então, nós vamos ter, x² cosseno de x mais 2, abra um parêntese, o 2 multiplica toda a integral. Então, tomem cuidado com esses parênteses, porque é muito comum os alunos não colocarem os parênteses. O barra é x, dv barra é seno, então x vezes seno de x, menos integral de v barra, que é o seno de x, vezes du barra, que é dx. Muito bem. Agora, a integral que a gente conseguiu aplicando novamente a integração por partes é bem simples. É a integral do seno de x, que é cosseno de x. Então, nós viemos aqui, e multiplicamos o 2 em cada termo desse parêntese, e aqui nessa passagem a gente calculou a integral do seno de x, conseguindo aí a expressão final. Para finalizar nossa aula, vamos para o nosso último exemplo, onde nós queremos calcular a integral de e de 2x vezes seno de x dx. A mudança de variáveis que nós iremos fazer aqui é u igual a e de 2x, onde nós vamos derivar e nós vamos encontrar du igual a 2e de 2x. E o dv será seno de x dx, que ao integrar você vai encontrar v igual a menos cosseno de x. Então, pela regra da integração por partes, a integral dada vai ser u vezes v menos v du. Substituindo, nós teremos u, que é o e de 2x. V é menos cosseno, abre o parêntese ou colchete, menos integral de v, que é o menos cosseno, vezes du, que é o 2e de 2x. Essa constante 2 foi escrita aqui fora da integral, e esse menos que multiplicou o menos de fora ficou mais. Observem que nós chegamos em uma integral ainda com produto de funções. Nós vamos novamente aplicar a integração por partes nesta integral do segundo membro. Então, vamos lá. Agora, nós iremos chamar U barra de e de 2x e dv barra de cosseno de x dx, onde U barra vezes dv barra é o integrando aqui da integral que aparece no segundo membro. Nós vamos derivar a equação que tem U barra e nós vamos encontrar du barra igual a 2e de 2x dx. Usou a regra da cadeia aqui para derivar, né? Derivou o expoente, que ficou 2, e a derivada da função exponencial é a própria exponencial com o próprio argumento que foi dado, que é o 2x. Agora, na equação que tem dv barra, você vai integrar e você vai encontrar v barra é igual a seno de x, que é a integral do cosseno de x. Então, voltando na equação 8, que é dada por menos e de 2x cosseno de x mais 2 integral de e de 2x cosseno de x dx, a integral vai ser substituída por u barra vezes v barra menos integral de v barra du barra. Substituindo esses termos, nós teremos e de 2x vezes seno de x, que é u barra vezes v barra, menos a integral de v é seno de x, vezes du, que é 2e de 2x dx.
Esse número 2 foi escrito fora da integral. E agora, nós vamos pegar esse 2 que está aqui e multiplicar cada termo do colchete. Então, ficou 2 exponencial de 2x vezes seno de x. Esse 2 que está aqui fora multiplicou esse 2 e ficou esse 4. 4e de 2x seno de x dx. Nós ainda chegamos numa integral. Observem aqui o fato que a integral que a gente chegou na equação 9 coincide com a integral do primeiro membro. Elas são iguais. Então, nós não vamos aplicar novamente uma integração por partes. O que nós vamos fazer? Nós vamos transferir essa integral aqui do segundo membro para o primeiro membro, para a gente isolar e conseguir, então, uma expressão para a integral. Aqui está a nossa equação atualizada, onde o segundo membro possui uma integral igual ao primeiro membro. Então, transferindo a integral do segundo membro para o primeiro membro, trocou o sinal, que é menos 4, ficou mais 4. Colocamos a integral em evidência, ficou 1 mais 4, então ficou 5. Então, agora, esse 5 passa dividindo o segundo membro, e aí nós temos aqui o resultado final da integração. Bom, pessoal, então nossa aula vai ficando por aqui, e agora todos devem resolver novamente esses exemplos e praticar esta nova técnica de resolução de integral indefinida com outras questões. Bom estudo para todos e até a próxima aula.